E aí, galerinha do aprendendo mais.com, estamos aqui com mais uma videoaula sobre leis de Mendel e evolução da genética. Então, vamos começar essa videoaula. Então, o estudo da genética iniciou-se antes das leis de Mendel, mas eram estudos primitivos e sem resultados práticos, devido à escolha do material de estudo que eram em sua maioria animais. O sucesso de Mendel deve-se, em grande parte, à escolha do material de estudo, pois em vez de usar animais, começou a utilizar plantas e percebeu que conquistou um resultado muito mais rápido. Mas para entendermos sobre os seus experimentos, temos que saber sobre a teoria da evolução de 1850 de Darwin. Em resumo, a teoria dele dizia que todas as espécies do mundo vinham de uma única, originado de um único ancestral, e esse ancestral foi evoluindo lentamente, e originando todas as espécies do planeta. Além disso, dizia também que o indivíduo herdaria as características de seus pais em medidas iguais, isto é, 50% de cada progenitor. Paralelo a isso, Mendel estava fazendo um cruzamento em plantas e observando os resultados desse cruzamento. Mas agora vamos ouvir o que Mendel tem a dizer. Eu sou Gregor Mendel, fui biólogo, botânico e monge. Desenvolvi a base da genética moderna e meus estudos me levaram a ser conhecido como pai da genética. Nasci em 20 de julho de 1822, na região da Áustria, e era filho único de um casal humilde de camponeses. Por conta do meu contato com a natureza desde a infância, sempre me interessei pelas características das plantas. Após terminar o ensino básico, meu professor me incentivou a cursar o ensino superior. Aos 21 anos, entrei para o mosteiro da Ordem de Santo Agostinho, onde adotei o nome de Gregor, já que meu nome de registro era Johann. Meu interesse pelas plantas se estendeu à minha nova vida, já que eu era responsável pelo mosteiro. Isso me ajudou a conciliar minha vida religiosa com minha vocação para a ciência. Em 1851, meu superior me enviou para a Universidade de Viena, onde me dediquei aos estudos de biologia, matemática e química. Após 3 anos estudando, retornei ao mosteiro e me tornei professor de ciências naturais e me aprofundei em meus experimentos. Publiquei o resultado dos meus estudos em 1865, com o título de Experimentos com Plantas Híbridas, onde apresentei as bases e as leis da transmissão hereditária. Nessa época, formulei 40 cópias da minha obra e enviei uma delas para Charles Darwin, porém morri sem reconhecimento nenhum em 6 de janeiro de 1884, por conta de uma doença renal. E vocês sabiam que essa cópia entregue para Charles Darwin foi ignorada e ainda foi selada? Mas o devido reconhecimento da contribuição de Mendel ocorreu em 1900, quando 3 outros cientistas, em trabalhos diferentes, conseguiram achar resultados semelhantes aos resultados obtidos na pesquisa de Mendel. Mas agora vamos deixar essa história de vida de lado e vamos conhecer os famosos experimentos. Foi em 1856 que Mendel iniciou o projeto de pesquisas sobre padrões de herança. Ele escolheu utilizar as ervilhas, pois na época estavam em abundância. Além disso, possuem seco rápido, características bem marcantes, é de fácil cultivo, se autofecundam e produzem grande número de descendentes. Estudou diversas características, incluindo altura, cor das flores, cor das sementes, verdes e amarelas, e formato das sementes, rugosas e lisas. O primeiro experimento dele foi feito com plantas puras, ou seja, os descendentes gerados vão ser iguais aos seus genitores. A primeira experiência dele foi feita com as ervilhas amarelas lisas e com as ervilhas verdes com sementes rugosas. Você tem que a primeira geração foi chamada de geração parental. E os indivíduos gerados a partir desse cruzamento, eles apresentaram apenas características das ervilhas amarelas lisas e vão ser chamadas de F1. Já no segundo momento, cruzou entre si os indivíduos da geração F1, obtendo a geração F2, composta por 3 plantas de sementes amarelas e uma semente verde. Verificou que a de verde na geração F1 havia desaparecido
e na geração F2 havia ficado em pequenas proporções. Por isso, chamou o fator de cor amarelo de dominante e o de cor verde de recessivo. Em 1865, Mendel apresentou os resultados para os seus experimentos, feitos com até 300.000 ervilhas, e ele pôde concluir que os fatores dominantes mascaram os fatores recessivos, e características como cor das flores, tamanho das plantas e forma das sementes, elas vão ser determinadas a partir dos pares de fatores independentes. Você que esses pares de fatores dependentes vão ser separados durante a produção dos gametas, de forma que cada gameta vai receber um fator independente de forma aleatória. E agora, Júlia, o que a gente vai fazer? A gente vai conferir as leis de Mendel com a Mariana. Vamos lá! Vou apresentar as leis de Mendel e fenótipo e genótipo. A primeira lei de Mendel diz que cada característica é determinada por um par de fatores determinado por cada progenitor. A lei da segregação dos fatores também é conhecida como monobridismo. Durante a fase de formação dos gametas, os pares de fatores hereditários ou genes são passados de geração em geração sem sofrerem alteração. Da gameta sai um gene. É conhecida também como lei do monobridismo, pois se aplica também a indivíduos híbridos considerando apenas uma característica. A segunda lei é conhecida também como a lei da segregação independente. Conhecida também como lei do diibrismo, Mendel afirma que em indivíduos de linhagem pura, mas com uma unidade diferente, como a cor das ervilhas e sua textura, por exemplo, os genes segregam independentemente para os gametas. A terceira e última lei de Mendel trabalha a dominância, afirmando que os seres híbridos, aqueles que são resultados do cruzamento entre os seres que possuem dominantes e recessivos, apresentam as características de dominância, pois possuem um gene dominante que irá encobrir em partes o gene recessivo. Assim, o fenótipo manifestado nos descendentes será o do grupo dominante. O termo fenótipo se refere às características morfológicas, fisiológicas e comportamentais apresentadas pelo indivíduo. Por exemplo, cor dos olhos, dos cabelos. Sofre transformações com o passar do tempo em função das modificações sofridas pelo organismo, como, por exemplo, o aparecimento de cabelos brancos em pessoas de fenótipo de cabelos castanhos. Em suma, o fenótipo expressa características visíveis e que podem ser modificadas pelo ambiente, pois é o resultado de uma interação entre este e o genótipo. Já o genótipo não pode ser observado visualmente, pode apenas ser inferido a partir das observações do fenótipo, pela análise das características familiares ou pelo sequenciamento do genoma. Um indivíduo apresenta o fenótipo condicionado pelo alelo recessivo, então esse indivíduo é homozigoto quanto ao alelo em questão, como no caso de pessoas de olhos claros. Vamos ouvir uma paródia da música Refém, resumindo tudo que a gente acabou de aprender. Aconteceu em 1822, Gregor Mendel nasceu, pois agora ele é considerado o pai da genética, ele assim. Então desenvolveu 3 leis assim, e a primeira consiste: cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par pra cada gameta, que é, portanto, puro. Aí o Mendel foi e pegou a ervilha amarela e lisa, outra verde rugosa. Aí ele cruzou as duas e deu origem à primeira geração. Só de amarela e lisa que era dominante, e já verde e rugosa que era recessiva. Para, por favor, Mendel, como assim? Pegou a primeira geração, cruzou entre si. Deu 3 amarelas e só uma verde, e esse foi o fim da primeira lei. Canta assim comigo pra gabaritar. Canta assim comigo pra gabaritar. Aconteceu em 1822, Gregor Mendel nasceu, pois agora ele é considerado o pai da genética, ele assim.
Então desenvolveu 3 leis assim, e a segunda consiste: segregação independente do genes ou de hibridismo. As diferenças de uma característica são herdadas independentemente das diferenças em outras características. E agora nós vamos para a terceira lei, que é a distribuição independente. Cada fator puro para cada característica transmitida à geração seguinte de forma independente uma da outra, seguindo as 2 leis anteriores. Só que essa lei é como se fosse um resumão das outras. Espero que depois da minha cantoria você já tenha pegado essa matéria. Canta assim comigo pra gabaritar. Oi, gente, espero que vocês tenham aprendido muito nesse canal. E se inscreve aí, deixa aquele like. Aprendendo mais. É isso, gente. Eu sou a Alice. Eu sou a Flávia. Eu sou a Júlia. Eu sou o Pedro. Eu sou o João. Obrigada por terem assistido, gente. Tchau. Tchau.